Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor José Carlos Martins e hoje eu quero trazer aqui uma revelação que a maioria das pessoas nunca ouviram na igreja. Como você deve saber, as profecias bíblicas acerca dos últimos tempos, muitas já estão se cumprindo. E a palavra do Senhor, ela fala sobre 7 dispensações, do Gênesis ao Apocalipse. E nós entenderemos nesse vídeo quais são essas 7 dispensações. Por isso eu quero pedir a você, permaneça até o final desse vídeo. E se caso você ainda não é inscrito, aproveite para inscrever-se nesse canal de oração. Primeira dispensação, dispensação da inocência. Quando Deus criou o homem, Ele o colocou em um jardim perfeito. O homem era uma criatura inocente, pois não conhecia a maldade. Até o momento em que o homem decidiu pecar. E o primeiro pecado original de Adão trouxe para toda a humanidade uma natureza pecaminosa que agora o obrigava a oferecer sacrifício para o perdão dos seus pecados. Nós entramos na segunda dispensação, que é a dispensação da consciência. A consciência humana passou a conhecer a maldade e o pecado e assim pedir perdão a Deus das suas ofensas. A terceira dispensação na Bíblia é a dispensação do governo humano, aonde Noé e os patriarcas eram líderes que rogavam a Deus em favor da sua família. Quarta dispensação, a dispensação da promessa. Deus faz uma promessa a um homem chamado Abraão. E Deus diz que através desse homem, ele abençoaria todas as famílias da terra. E hoje, através da fé em Jesus Cristo, nós somos filhos de Abraão e herdeiros da mesma promessa. A quinta dispensação é a dispensação da lei. E nessa dispensação, o Senhor Deus entregou por meio de Moisés os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram as leis morais que o Senhor deu para criar um diferencial do certo e do errado, do bem e do mal. Nenhum homem foi capaz de cumprir todos os 10 mandamentos. Por isso, o nosso Senhor Jesus teve que vir à terra, não para anular a lei, mas para cumpri-la toda ela. A sexta dispensação. A sexta dispensação é a dispensação da graça, no qual nós estamos firmes até o dia de hoje. A dispensação da graça veio ter início após a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Após a ressurreição de Cristo, a mensagem do Evangelho passou a ser pregada por meio dos apóstolos e cooperando com eles também os sinais, milagres e maravilhas que os acompanhavam. A mensagem de Paulo e dos apóstolos era a seguinte: creia no Senhor Jesus Cristo, e tu e a tua casa será salva, e você será abençoado. Hoje, nós estamos na penúltima dispensação, que é a dispensação da graça. Muito em breve, o nosso Senhor Jesus voltará e nos levará para estar com Ele, para que aonde Ele estiver, estejamos nós também, conforme está escrito em João 14, a partir do verso 1. A promessa da vinda de Jesus é fiel e verdadeira. Se nós esperamos a Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos. Por isso, aguardamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça de Deus. E a nossa justiça é o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus não tem a ver com obras humanas, mas tem a ver com a obra de Cristo no Calvário, que nos faz justo através da nossa fé. Por intermédio dele, nós ganhamos gratuitamente a salvação. E devemos permanecer obedientes à sua palavra, para que nós possamos crescer em santidade.
Porque a fé, na verdade, ela vem primeiro do que as obras. Mas não existe obras sem a fé. E não existe fé sem as obras. Porque a fé sem obras é morta. Por isso os dois devem andar juntos. Efésios capítulo 2, versículo 8, está escrito: porque pela graça vocês são salvos, por meio da sua fé. E isso não vem de vocês, é um dom dado por Deus. Não vem das suas obras, para que nenhuma pessoa venha a se gloriar diante de Deus. Concluímos, meus irmãos, que se nós estamos vivendo na penúltima dispensação, resta apenas mais uma última dispensação para a eternidade. A sétima dispensação é a dispensação do milênio, aonde nós reinaremos com Cristo durante a sua segunda fase da segunda vinda, aonde Cristo estabelecerá o seu governo e o seu reinado lá em Jerusalém, e nós reinaremos com Cristo durante o período de 1000 anos. Haverá paz, haverá alegria, por toda a eternidade nós estaremos com o Senhor. Por isso, meus irmãos, eu quero lembrar a você das palavras do nosso Senhor Jesus, que foram ditas no livro de Apocalipse, no capítulo de número 21. No verso de número 1 está escrito: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E você, o que acha? Você crê que nós estamos vivendo os últimos tempos? Deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo.